além dos portões da terra da abundância. Então surge aquela incômoda sensação de culpa. Cá estamos na terra da abundância, filosofando sobre utopias decadentes, de dinheiro grátis e jornadas de trabalho semanais de 15 horas, enquanto centenas de milhões de pessoas ainda têm que sobreviver com $1 por dia. Não deveríamos, em vez disso, estar agindo na prática para enfrentar o maior desafio do nosso tempo? Permitir que todo ser humano usufrua dos prazeres da terra da abundância. Bem, nós tentamos. O mundo ocidental gasta 134 bilhões de dólares por ano, 11 bilhões de dólares por mês, mais de 4 mil dólares por segundo em ajuda para o desenvolvimento de países pobres. Nos últimos 50 anos, isso nos levou a um total de quase 5 trilhões de dólares. Parece muito? Na verdade, as guerras no Iraque e no Afeganistão custaram quase a mesma coisa. Hein? E não esqueçamos que os países desenvolvidos gastam 2 vezes mais por ano em subsídios à agricultura doméstica do que em ajuda externa. Mas, sim, é bastante dinheiro. Francamente, 5 trilhões de dólares são uma quantia astronômica para ajudar os pobres. Então a questão é, isso está ajudando? É aí que as coisas ficam complicadas. Só uma forma de responder a isso. Ninguém sabe. Relativamente falando, os anos 1970 foram o auge da ajuda humanitária, mas não foi à toa, porque a situação na África era catastrófica na época. Hoje, diminuindo os auxílios, as coisas estão melhorando. A conexão entre os dois fatos? Quem sabe? Sem Band-Aid e Bono, a situação poderia ter sido 100 vezes pior ou não? De acordo com um estudo realizado pelo Banco Mundial, 85% de toda a ajuda ocidental no século XX foi utilizada de forma diferente da intenção original. Quer dizer que foi tudo em vão? Não temos como saber. O que temos, claro, são modelos econômicos que nos dizem como as pessoas irão agir, baseados na hipótese de que os humanos são seres puramente racionais. Temos pesquisas retrospectivas que mostram como uma escola, um vilarejo ou um país mudaram depois que receberam uma boa quantia em dinheiro. Temos estudo de caso que traz histórias emocionantes e inspiradoras sobre auxílios financeiros que ajudaram ou não. Temos muitas intuições e palpites, mas nada científico. Esther Duflo, professora do MT, compara toda essa pesquisa sobre ajuda a países em desenvolvimento à sangria de pacientes. Essa prática médica medieval, que continuou popular por séculos, utilizava sanguessugas ou fazia cortes nas veias dos pacientes a fim de reequilibrar seus humores corporais. Se o paciente recuperasse a saúde, o médico poderia se considerar um bom profissional. Se o paciente morresse, era claramente por vontade de Deus. Embora esses médicos agissem com a melhor das intenções, hoje sabemos que as sangrias custaram milhões de vidas. Mesmo em 1799, o ano em que o Alessandro Volta inventou a pilha elétrica, médicos tiraram mais de 3 litros de sangue do presidente George Washington, na tentativa de aliviar a dor de garganta dele. 2 dias depois, o Washington morreu. A sangria, em outras palavras, é um caso em que o remédio é pior que a doença. A questão é, será que isso também se aplica à ajuda para o desenvolvimento? De acordo com a professora Duflo, ambos os remédios têm uma característica em comum, que é a total falta de evidência científica de sua eficácia.
Era uma vez um grupo de controle. Nossa história começa em Israel. Israel, hein? Em torno do século 7 a.C. Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia acabado de conquistar Jerusalém quando ordenou a seu eunuco que acompanhasse vários nobres israelitas a seu palácio. Entre eles está Daniel, um homem conhecido por sua religiosidade. Ao chegar, Daniel diz ao eunuco que prefere se abster da comida e do vinho do rei, já que ele e seus homens têm a própria dieta de acordo com a sua religião. O eunuco se sente contrariado e tenta demovê-lo da ideia. Ele fala: tenho medo do Senhor. Meu rei já decidiu que o Senhor deve comer e beber, insiste o eunuco. Bom, se o rei achar que o senhor está com aparência pior que a dos outros jovens de sua idade por falta de comida, irá pedir a minha cabeça. Ele estava desesperado. Então Daniel pensa num estratagema. Teste os seus servos por 10 dias. Dê-nos apenas legumes e verduras para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a de outros jovens que comem a comida real. Então decida o que fazer conosco, baseado na nossa aparência. O Babilônia aceita o plano. Depois de 10 dias, Daniel e seus amigos parecem mais saudáveis e bem alimentados que os outros membros da corte. Daquele momento em diante, eles deixam de ser servidos com os quitutes reais e vinho e passam a receber a dieta vegetariana. Esse é o primeiro registro de um experimento comparativo em que uma hipótese é testada e um grupo de controle é usado. Alguns séculos depois, esses eventos seriam imortalizados no maior best-seller de todos os tempos, que é a Bíblia. Veja em Daniel 16 versículo e tal, mas só várias centenas de anos depois, esse tipo de pesquisa comparativa seria considerado padrão de ouro do método científico. Hoje chamaríamos o que aconteceu de estudo controlado randomizado, que é o ECR, ou também chamado de aleatório. Um pesquisador em medicina procederia da seguinte forma: usaria um sistema de sorteio para dividir as pessoas com o mesmo problema de saúde em 2 grupos. Um deles recebe o remédio que se pretende testar e o outro grupo toma apenas placebo. Uma pilha de dinheiro e um bom plano. O fim da pobreza, no qual o professor americano argumentava que a pobreza extrema poderia ser completamente varrida do planeta antes de 2025. Tudo o que precisamos é de uma pilha de dinheiro e um bom plano. O plano dele, claro. Ele respondeu criticando, Esterley respondeu criticando duramente as ideias de Sacher, acusando-os de bombocismo messiânico pós-colonial e sustentando que os países em desenvolvimento só podem mudar de baixo para cima, ou seja, por meio da democracia local e, crucialmente, do mercado. De acordo com Esterley, o melhor plano é não ter plano algum. Ao reler minhas antigas anotações daquelas aulas, um nome que eu não encontrei foi o de Esther Duflo. Isso não me surpreendeu, considerando que ela se mantém longe do exibicionismo intelectual de acadêmicos famosos como Sacher e Esterley. A ambição dela, em essência, é eliminar conjecturas e meros palpites na hora de elaborar projetos e políticas. Considere a malária, por exemplo. Todo ano, centenas de milhares de crianças morrem dessa doença, que pode ser prevenida por mosquiteiros, que conseguimos produzir, enviar, distribuir e ensinar as pessoas a usar por apenas $10 a unidade. Mas isso não é tudo. Um ano depois, foi dado aos participantes da pesquisa a opção de comprar outro mosquiteiro, dessa vez por $2. Qualquer um que tivesse lido os livros de Esterley esperaria que as pessoas do grupo, que antes havia recebido os mosquiteiros de graça, tenderiam a não querer pagar dessa vez, por terem sido mal acostumadas antes. É uma teoria plausível, no entanto, a tese não dispõe de algo crucial, que é a evidência. As pessoas que ganharam os mosquiteiros na primeira fase do estudo, na verdade, se mostraram 2 vezes mais propensas a comprar um mosquiteiro novo.
As pessoas não se acostumam a receber coisas de graça. Duflo aponta de forma sucinta. Elas se acostumam a ter os mosquiteiros. O método milagroso. A hora da verdade para o microcrédito veio na forma de nossa velha amiga Esther Duflo, que estabeleceu na Índia e então demonstrou que, apesar de todas as histórias emocionantes que contavam sobre o projeto, não havia qualquer prova de que o microcrédito fosse efetivo em combater a pobreza e doenças. Dar dinheiro direto nas mãos da população funciona muito melhor. Há ainda o exemplo da frequência escolar. Todos parecem ter ideias diferentes sobre como aumentá-la. Deveríamos pagar por uniformes? Adiantar mensalidades a crédito? Oferecer refeições de graça? Instalar banheiros? Conscientizar o público sobre o valor da educação? Contratar mais professores? E assim por diante. Todas essas sugestões parecem perfeitamente lógicas. No entanto, sabemos que $100 em refeições gratuitas se traduz em 2,8 anos adicionais de escolaridade. 3 vezes mais do que no caso da doação de uniforme. Por falar em impacto, comprovado, curar crianças que sofrem de verminose rendeu 2,9 anos adicionais de escolaridade após um investimento absurdamente pequeno de $10 para o tratamento. Nenhum intelectual de minha tigela teria previsto isso, mas desde que o resultado desse estudo foi publicado, dezenas de milhões de crianças foram curadas de verminoses. Os 3 Is. Chegou a hora de acabar de vez com o que o Duflo chama de os 3 Is da ajuda ao desenvolvimento, que é ideologia, ignorância e inércia. Pensemos numa escala ainda maior. Imagine que houvesse uma só medida capaz de eliminar toda a miséria do mundo, elevando todos na África acima da linha da pobreza e, nesse processo, colocando alguns meses de salário a mais em nossos bolsos também. Imagine, tomaríamos essa medida? Não, claro que não. Afinal, essa medida já está disponível há anos. É o melhor plano que já existiu. Estou falando de abrir as fronteiras. Não só para bananas, derivativos e iPhone, mas para todos. Todos os trabalhadores qualificados, refugiados, também pessoas comuns à procura de pastos mais verdes. 4 estudos diferentes demonstram que, dependendo do nível de movimento no mercado de trabalho global, o crescimento estimado do produto mundial bruto seria na faixa de 67% a 147%. De modo efetivo, fronteiras abertas tornariam o mundo inteiro 2 vezes mais rico do que é hoje. Eita ferro. 65 trilhões de dólares. Como o plano isso pode parecer um tanto absurdo, mas se você pensar, as fronteiras do mundo ainda eram praticamente abertas há apenas um século. Passaportes só serviriam para incomodar pessoas honestas. Às vésperas da Primeira Guerra Mundial, fronteira existia sobretudo como linha no papel. Passaportes eram raros e os países que os emitiam de fato, como a Rússia e o Império Otomano, eram vistos como pouco civilizados. Além disso, aquela maravilha da tecnologia do século XX, o trem, estava prestes a eliminar as fronteiras entre países para sempre. Então explodiu a guerra. De repente, fronteiras foram fechadas para manter espiões do lado de fora e todas as pessoas necessárias ao esforço de guerra dentro de seus países. Numa conferência em Paris em 1920, a comunidade internacional chegou aos primeiros acordos sobre o uso de passaportes. Naqueles dias, qualquer pessoa que tentasse seguir a jornada de Firefox teria que providenciar dúzias de vistos, passar por centenas de postos de controle de entrada, com guardas e ser revistadas inúmeras vezes. Hoje, na era da globalização, apenas 3% da população do mundo vive fora do país onde nasceu. Somente 3%. Parece estranho, mas o mundo está aberto para tudo mesmo, menos para pessoas. Produtos, serviços e ações cruzam o globo. A informação circula livremente, a Wikipédia está disponível em pelo menos 300 línguas
e a Agência Nacional de Segurança Americana pode, com facilidade, verificar com quais jogos o João lá no Texas costuma brincar em seu smartphone. Claro, ainda temos algumas barreiras de comércio. Na Europa, por exemplo, temos tarifa para chiclete, 1,20 euro por quilo. E os Estados Unidos taxam cabras importadas 68 centavos de dólar por cabeça. Mas se eliminássemos esses impostos, a economia cresceria apenas alguns poucos pontos percentuais. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, remover as restrições que ainda existem sobre o capital iria liberar no máximo 65 bilhões de dólares. Mero trocado, de acordo com Lan Prichette, economista do Harvard, já abrir as fronteiras para a mão de obra aumentaria muito mais a riqueza, 1000 vezes mais. Em números, 65 milhões de dólares, ou seja, 65 trilhões de dólares. Fronteiras discriminam. O crescimento econômico não é a cura para tudo, mas ao menos do lado de fora da terra da abundância, esse ainda é o principal motor do progresso. Nos grotões deste mundo afora ainda há incontáveis bocas para alimentar, crianças para educar e casas para construir. A ética também favorece fronteiras abertas. Digamos que João do Texas esteja morrendo de fome. Ele me pede comida, mas eu me recuso a lhe dar. Se João morrer, a culpa é minha? Posso argumentar que eu apenas permiti que ele morresse, que, embora não seja algo benevolente, também não equivale a assassinato. Agora imagine que João não peça comida aos outros, mas vá ao mercado, onde encontrará muita gente disposta a trocar seus produtos por um serviço que ele possa prestar. Dessa vez, porém, eu contrato 2 seguranças fortemente armados e mal encarados para bloquear o caminho dele. João morre de fome alguns dias depois. Ainda posso alegar inocência? A história de João é a história do nosso tipo de globalização que aceita tudo, exceto mão de obra. Milhões de pessoas são forçadas a vender seu trabalho com uma fração do que ganhariam caso vivesse na terra da abundância, graças justamente às fronteiras. Fronteiras são a principal causa de discriminação em toda a história. A desigualdade econômica entre pessoas que vivem no mesmo país não é nada em comparação com a desigualdade entre pessoas de cidadanias diferentes. Hoje, os 8% mais ricos ganham metade de toda a renda mundial. E o 1% mais rico possui mais da metade de toda a riqueza no planeta. Os bilhões de pessoas mais pobres dão conta de apenas 1% de todo o consumo. O bilhão de pessoas mais ricas, 72%. De uma perspectiva internacional, os habitantes da Terra da Abundância não são apenas ricos, mas podres de ricos. Uma pessoa que vive na linha da pobreza nos Estados Unidos pertence ao 14º mais rico da população mundial. Alguém que ganha um salário médio pertence aos 4% mais ricos. Lá no topo, as comparações ficam ainda mais díspares. Em 2009, quando a crise do crédito começava a se aprofundar, ainda assim os bônus que os funcionários do banco do investimento Goldman Sachs receberam equivaliam a todos os salários somados dos 224 milhões de pessoas mais pobres do mundo, cara. Olha a loucura. E apenas 8 pessoas, as mais ricas da Terra, possuem equivalente ao que a metade mais pobre do mundo inteiro possui. Apenas 8 pessoas. Pensa nisso, metade do... É isso mesmo, apenas 8 pessoas são mais ricas que 3 bilhões e meio de pessoas juntas. Bônus de localização. Não surpreende, portanto, que milhões de pessoas vão bater à porta da terra da abundância. Em países desenvolvidos, a expectativa é que trabalhadores sejam flexíveis. Se quiserem um emprego, precisam ir atrás do que dá dinheiro. Mas quando a mão de obra ultra flexível chega a um país desenvolvido, vindo de outro mais pobre, passamos a vê-la como uma aproveitadora econômica. Aqueles em busca de asilo só são autorizados a permanecer se provarem uma razão para temer a perseguição em seu país baseada em sua religião ou etnia.
Se você pensar bem, isso é totalmente bizarro. Considere uma menina de 1 ano da Somália, por exemplo. Uma menina de 1 ano na Somália. Ela tem 20% de probabilidade de morrer antes de completar 5 anos. Agora compare. Soldados americanos na frente de batalha tinham uma taxa de mortalidade de 6,7% na Guerra Civil Americana, de 1,8% na Segunda Guerra Mundial e de 0,5% na Guerra do Vietnã. Mesmo assim, não hesitamos em mandar aquela criança de volta para a Somália se a mãe dela não conseguir provar ser uma verdadeira refugiada. De volta para o fronte da mortalidade infantil no país onde nasceu. No século XIX, a desigualdade ainda era uma questão de classe social. Hoje, é uma questão de localização. Trabalhadores do mundo univos era o grito de guerra numa época que os pobres do mundo todos eram mais ou menos igualmente miseráveis. Mas hoje, como observa o principal economista do Banco Mundial, a solidariedade proletária está simplesmente morta, porque não existe mais um proletariado global. Na terra da abundância, a linha da pobreza é 17 vezes mais alta do que nas regiões inóspitas, para além da cocanha. Isso aqui eu me lembro, quando comunista, eu me lembro. Até os próprios sindicatos, aquele sindicato mais negócio de carro, que o Lula estava lá, era tudo organizadinho, lutava pelas suas questões sociais, tinham vantagem que obtinham, não sei o que, mas eu, por exemplo, eu tinha um amigo que era do sindicato dos padeiros, não tinha nada. Essa desigualdade já existia lá. Até beneficiários de auxílio alimentação nos Estados Unidos vivem como reis em comparação com as pessoas mais pobres do mundo. Mesmo assim, reservamos nossa revolta para as injustiças que acontecem dentro das nossas fronteiras nacionais. Ficamos indignados que os homens recebam salários maiores que as mulheres pelo mesmo trabalho e que americanos brancos ganhem mais que negros, mas mesmo a disparidade racial de 150% na renda dos anos 1930 é pouca em comparação com as injustiças infligidas em nossas fronteiras. Um cidadão mexicano que vive e trabalha nos Estados Unidos ganha mais de 2 vezes o que o seu compatriota ganha no México. Um americano ganha quase 3 vezes mais pelo mesmo trabalho que um boliviano, mesmo quando tem os mesmos níveis de capacitação profissional, idade e sexo. Em comparação com um nigeriano, a diferença é um fator de 8,5. Isso já está ajustado pelo poder de compra nos dois países. O efeito da fronteira dos Estados Unidos nos salários de trabalhadores de produtividade intrínseca igual é maior do que qualquer outra forma de discriminação salarial, gênero, raça ou etnia que já foi mensurada. Observam 3 economistas. É um apartheid em escala global. No século XXI, a verdadeira elite não é formada por quem nasceu na família ou na classe social certa, mas sim no país certo. Mesmo assim, essa elite moderna não tem ideia de quanto é sortuda. Falsificando as falácias. Os tratamentos contra verminoses no estudo de Esther Duflo são brincadeira de criança comparados à expansão de oportunidades para a imigração. Abrir nossas fronteiras, mesmo que só uma frestinha, já é de longe a arma mais poderosa que temos na luta global contra a pobreza. Mas, infelizmente, é uma ideia que continua sendo combatida pelos mesmos argumentos falhos. Vou dar aí uns 7 argumentos falhos. Primeiro, por que não abrir as fronteiras? Primeiro, são todos terroristas. Uma nova pesquisa na Universidade de Bath sobre o fluxo de imigração entre 145 países mostra que a imigração é, na verdade, associada a um declínio em atos terroristas. Outra coisa, são todos criminosos. Além disso, imigrantes que vieram em busca de asilo, na verdade, cometem menos crimes que a população nativa, escreveram pesquisadores holandeses no artigo recente.
Terceiro, eles vão destruir a coesão social. Então, se a diversidade não deve ser culpada pela falta de coesão social na sociedade moderna, qual é a causa disso? A resposta é simples: pobreza, desemprego, discriminação. Não é a diversidade de uma comunidade que prejudica a confiança entre as pessoas, mas sim as desvantagens com que as pessoas nessas diversas comunidades deparam. Quarta, eles vão roubar nossos empregos. O número maior de trabalhadores no mercado significa mais consumo, mais demanda e mais empregos. Se insistirmos em comparar o mercado de trabalho a uma dança das cadeiras, então seria uma versão em que as pessoas recém-chegadas a festas trazem mais cadeiras. Quinto, mão de obra imigrante barata vai forçar uma redução geral de salários. Imigrantes que trabalham duro aumentam a produtividade, o que resulta em benefício no salário de todos. Sexto, eles são preguiçosos demais para trabalhar às 7. Eles nunca voltarão para os seus países. Em 1960, milhões de mexicanos cruzaram a fronteira para os Estados Unidos, mas depois de algum tempo, 85% deles voltaram para casa. Move-se e fique rico. Os humanos não evoluíram permanecendo no mesmo lugar. O desejo de ir para outras terras está no nosso sangue. Volte algumas gerações e quase todo mundo tem um imigrante na sua árvore genealógica. Veja a China moderna, onde há 20 anos a maior migração na história levou ao influxo de centenas de milhões de chineses do campo para a cidade. Mesmo causando alguns problemas e muitas mudanças, a migração ao longo de toda a história tem provado ser um dos mais poderosos estimuladores do progresso. Para finalizar, abram os portões. Se todos os países desenvolvidos deixassem entrar apenas 3% a mais de imigrantes, os pobres do mundo já teriam 305 bilhões de dólares a mais para gastar, dizem pesquisadores do Banco Mundial. Então isso é o que nós queríamos falar sobre a lei dos portões da Terra da Abundância. Amanhã, para as pessoas terem uma ideia, a gente vai falar como as ideias mudam o mundo. E no domingo, o epílogo. E aí termina esses nossos... Mas, vamos lá. Se tem perguntas? Minha esposa está dizendo que não. Por enquanto não. Ô, Ângela Knet entrou e ficou? Entrou agora. Ela deu boa Entrou agora? Agora não dá tempo. No finalzinho. Não viu? No finalzinho. Tem que rever porque nós vamos deixar isso aí. Né? Bom, se ninguém tem pergunta, mas não perca amanhã não. Hein? Amanhã vamos dizer que as ideias mudam o mundo. Então o que a gente está mais está fazendo, no fundo, vou mostrar isso, é que a gente não se organiza. Pô. Então é um problema sério. Como é que a gente tem que ter ideias para enfrentar essas ideias que são da classe dominante? Eles é que ficam ditando o que é que tem que ser feito. E aí é o mercado que vai ditar, são os bancos que vai ditar. Pô, Cassio, isso não vai para frente nunca. Pô. Vamos deixar de ficar fazendo isso. Eles não são dono do mundo não, do planeta não, cara. Não são não. Tem que fazer uma pressão internacional sobre isso. As pessoas não podem continuar assim mandando no mundo. Você vê a quantidade, 8 pessoas mandando metade do consumo das coisas, cara. 8 pessoas, não pode ser isso. Gente, é um absurdo mesmo. É absurdo, absurdo. Tem que acabar com isso. Tem que acabar. Bom, se ninguém tem nada, então não perca amanhã, às 8 horas, estaremos lá falando sobre as ideias mudarem o mundo. Tá bom? Bom, não tem mais nada para falar não. Um abração em todos, continência de um lado, continência do outro.